E toda sexta-feira, comentário de Vitor Hugo Bortolotti Lindenau e o seu chimarrão, o homem que é conhecido, né? O homem é famoso. Bom dia. Kiko. Dá um abraço pro Kiko aí, que o Kiko esse dia me observou e disse assim, bah, não vai dizer que esse chimarrão é aquele que tu levou na academia às 6 horas da manhã. A audiência não perdoa, ela é atenta aos detalhes, né? E não divide, Kiko, é só ele que toma. O dia que o patrão aqui tá de bom humor, ele me oferece um cafezinho aqui da mata. Um cafezinho 0800, não precisa nem botar a fichinha. Tá Tipo assim, bom, hoje quem bota a ficha sou eu. Mas o dia que ele tá bem humorado, né? Não é toda sexta. Estamos aí hoje, a sexta aí nublado, né? Depois desse calorão intenso, esse bloqueio atmosférico, né? Que caracteriza aí pelo esse pré-frontal aí que caracteriza pela entrada de Nova Frente, que ela chegou essa noite, chegou mansa, graças a Deus. Tivemos aí volumes importantes aí no Uruguai, aí na Argentina, né? Causando inundação, né? Quando essa magnitude numa frente dessas nunca ela dá os reflexos de maneira diferente. Mas enfim, para nós está marcando um pouquinho mais de chuva amanhã. Eu acho que esse momento aí não, principalmente para a cultura do arroz, que já estão iniciando aí a colheita, né? Ela já não é assim tão desejada. Mas eu acredito que para as outras a parte ainda da chuva, ela faz parte, né, do nosso ciclo e é importante. Então, mas que venha leve, que não venha sem fazer estragos. Nós tivemos aí uma semana movimentada, né? Tivemos aí aquela caravana de deputados federais que foram até o Capitólio a convite lá. Como é o nome do Cris? Eu até andei olhando aí o perfil dele, um deputado muito... Chris Smith, com excelente reputação dos republicanos, e onde tiveram, né, 16, 17 deputados brasileiros, né, deputados federais, e também alguns jornalistas que estão lá como se fossem exilados, né? Entre eles, Alan dos Santos, Paulo Figueiredo, né? São jornalistas que sofreram perseguição aqui, foram desmonetizados, sofreram bloqueio de contas pessoais, né? Nesse maior clima de democracia e liberdade. E estão sendo julgados pelo crime de opinião, sem muitas vezes ter respeitado o devido processo legal. Então, e tudo isso que está acontecendo está chamando a atenção, né, da imprensa internacional. Já tivemos aí aquele jornalista português, né, que veio aí para as manifestações na Paulista, que sofreu aquele calor quando desceu lá em Guarulhos. Ele deixou de retornar ao país dele para realmente expor a toda a Europa, e tem levado isso, e tem uma grande participação. Acredito que ele tem ventilado, né, e ajudado a mostrar ao mundo, principalmente à Europa, o que está acontecendo em termos de liberdade aqui no Brasil. O deputado Chris Smith foi um importante interlocutor também, né? Que note, a princípio esta fala seria no Congresso americano através da Comissão dos Direitos Humanos. Acontece que a comissão ela é presidida por um republicano, né, que é de direita, e a vice-comissão é por um de esquerda, que é um democrata. Os caramelos estão agitados hoje. E aí daqui a pouco vai a canela do... Aí acontece que o democrata, que é o da vice-liderança, que é o PT de lá, ele tem o poder de veto. E eles acabaram vetando, a primeira vez da história do Senado americano, lá do Congresso americano, que eles vetaram uma comissão que já estava estabelecida. Isso aí acabou dando uma repercussão. Mas a ideia deles com isso aí tudo era expor, né, a imprensa
americana, o que está acontecendo no Brasil, e nesse sentido eles obtiveram sucesso porque chamou a atenção, né? Então, foi uma fala muito forte lá, eu observei o Eduardo Bolsonaro, né? Que falou muito bem, né? Diversos outros de direita tiveram lá também, o Van Hatten, né? Tem diversos deputados, né? E principalmente Alan dos Santos. Alan dos Santos, observem bem, a sede, a gana que o Moraes está do Alan dos Santos. O Alan dos Santos está lá como se fosse refugiado, né? E saiu numa reportagem aqui da Folha, né, que sobre uma reunião que teria acontecido entre autoridades brasileiras e o FBI para tratar do tema de extradição de Alan dos Santos. Em um dos momentos de maior tensão, as autoridades brasileiras veicularam um vídeo legendado em inglês com as falas golpistas de Alan dos Santos. De acordo com os relatos, um dos representantes dos Estados Unidos então rebateu e disse que eram só palavras. O comentário irritou os integrantes do Ministério da Justiça, à época comandada por Flávio Dino, né? Eles estão sendo perseguidos pelo crime de emitir opinião. E os Estados Unidos não tolera perseguição a jornalistas, né? Então saiu aqui um Twitter da Folha de São Paulo, que Estados Unidos negam extradição de Alan dos Santos e tem reunião tensa com o governo Lula, né? Os Estados Unidos, então, aí negando, né, o país da liberdade, preza pela liberdade, né, eles estão lá em endereço fixo, tanto ele quanto Paulo Figueiredo e outros jornalistas, né? Aquele outro da Jovem Pan, agora me esqueço o nome, também parece que está lá. Então, acabaram tendo que deixar o país, né, para seguir essa luta fora daqui sobre a pena, né, de ser mais um que vai lá para o presídio sem o devido processo legal, sem ter o devido conhecimento da acusação, né? Mas vai ficar feio para o Alexandre de Moraes, que ele vai ter que expor lá ao FBI qual foi o crime de Alan dos Santos. Tudo começou lá com a história da lagosta, né? Ele até tinha no estúdio dele, né, uma lagostinha lá atrás, que significava aí os luxos que o STF aí, despendia em vinhos premiados, caríssimos, né? Então eles não gostam de ser criticados. Pois bem, a CCJ do Senado aprovou o PEC que criminaliza aporte de qualquer quantidade de drogas. Caminhando no sentido contrário do STF, foi na quarta-feira, por isso que senadores não viajaram aos Estados Unidos, porque tinha essa importante votação aí desta PEC no Senado, né? E aí eles acabaram, né, permanecendo no Brasil e não integraram o grupo dos deputados. Sério que o trabalho deles aqui nesse momento seria mais interessante. Então, eles ficaram aqui para apoiar, né? Porque quem tem que legislar esse assunto é o Congresso, né? Não é o STF que tem que dizer, né, através lá de decisão do colegiado, ou muitas vezes até monocrática. Mas, então, a CCJ aprovou essa PEC. A Comissão aí de Cidadania e Justiça, Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, CCJ do Senado, aprovou na quarta-feira a proposta de emenda à Constituição, PEC, que criminaliza a posse e o porte de drogas ilícitas em qualquer quantidade. A criminalização da prática, nesse caso, não significa que a pessoa deverá ser levada à prisão, mas sim que ocorrerá registro na ficha criminal. O texto foi aprovado em votação simbólica, sem contagem nominal dos votos. A PEC segue para o plenário do Senado e será aprovada, e se aprovada, será enviada para a análise da Câmara. 4 senadores pediram para registrar o voto em contrário. Adivinha de que partido eles são? Os que são a favor da liberação da droga, né? Olha só as figurinhas aqui, que é Marcelo Castro, do MDB do Piauí, Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo,
Jacques Wagner, do PT da Bahia, e Humberto Costa, já é bem conhecido, né, do PT de Pernambuco, né? Então, essa PEC ela vai entrar na fase aí da terceira votação, em abril, né? O texto que foi aprovado na CCJ irá para o Senado e requer sessões de discussões no plenário. A proposta da PEC, a Constituição, é número 45 de 2023, que criminaliza, né, contrariando aí o entendimento lá do STF, que é um assunto, esse assunto aborto, criminalização de drogas, isso é função do Senado. Afinal de contas, quem é a casa legisladora, né? É o Congresso, formado aí pela Câmara e o Senado. A eles cabe decidir sobre esse assunto. Por ser uma PEC, a matéria requer 5 sessões de discussões para ser votada em primeiro turno e depois outras 3 para votação em segundo turno. O texto precisa ser aprovado por 3/5 dos senadores, então passa para a apreciação da Câmara. Dessa forma, a votação estará prevista para ser feita apenas em abril, com o feriado da Semana Santa no fim de março. A PEC agora é de autoria do senador Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais, presidente do Congresso Nacional, e foi relatada pelo senador Efraim Filho, do União da Paraíba. A matéria transforma em crime e posse o porte de qualquer droga ilícita, independente da quantidade. Importante isso aí, né? Se querem realmente combater o tráfico, né? Mas existe uma corrente hoje. Tu viu aquela reportagem da jornalista? A jornalista foi lá e fez uma reportagem e disse que o ministro aí estava pedindo apoio, né, do Comando Vermelho para que fosse para encontrar aí os bandidos aí que fugiram, né? É importante isso aí. Entre elas, ele destacou também, Natália, uma coisa interessante é que, além da ajuda da Polícia Penal, né, da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Federal, o ministro falou que eles também estão recebendo informações do Comando Vermelho, que seria aí a facção que os 2 fugitivos tinham ligação. Então, o Comando Vermelho também estaria ajudando o ministro, né, as forças de segurança, a tentar recapturar os 2 foragidos. Mas as investigações... Aqui ela fala, né, no primeiro momento, que o Comando Vermelho estaria em contato com o ministro, né, Lewandowski, ajudando nas operações de busca dos refugiados. Mas isso aí colou muito mal, né? Mostra aí a intimidade, a promiscuidade do Comando Vermelho. Aí a repórter fez uma errata. Essa organização criminosa que está colaborando, alguns inclusive em outros estados. Eu estou chegando aqui para fazer de fato essa correção sobre a informação que eu trouxe ontem. Eu acabei me equivocando, né? Eu disse aqui no TCM Notícia de que o Ministério da Justiça estaria recebendo informações do Comando Vermelho. Essa informação está errada. Por isso eu estou chegando aqui até para pedir desculpa a você que está em casa acompanhando a gente, né, que acredita no nosso jornalismo. Estou chegando aqui para me desculpar e dizer que essa informação está errada. Um dos bônus, um dos dividendos... Então a jornalista teve que ir lá e voltar e rever, e se desculpar e se desdizer, né? Que no primeiro momento ela disse que o Comando Vermelho estaria ajudando aí na busca aí dos fugitivos, e aí o cara disse, olha, isso aí não ficou mal, volta lá. Lewandowski, né, disse que estão agindo em conjunto, como nunca fizeram antes. O que nunca ocorreu antes, na verdade, foi a fuga de presidiários, né, em presídios de alta segurança. Ninguém é criança para achar que alguém... presídios feitos com modelo americano aí, poderiam fugir de boa, assim. Quer dizer, houve a cooperação, sem menor dúvida, do pessoal interno. Agora resta saber se vão descobrir ou não, ou se vão querer, né? Mas, enfim, esse clima aí foi criado, né? Estranhamente, agora conseguiram, né, fugir de presídios de alta segurança.
E existe aqui uma grande aproximação aí, né? Bolsonaro e Trump conversaram aí por chamada de vídeo, né? O ex-presidente do Brasil disse que conversa tratou da expectativa que as coisas melhores no mundo, né? Tentaram tornar inelegível lá o Trump nos Estados Unidos, né? E a Suprema Corte lá disse que não pode ser retirado aí o direito, pelo menos nessa eleição, de o presidente do Trump concorrer. Então, os ex-presidentes do Brasil, Jair Bolsonaro, e dos Estados Unidos, Donald Trump, conversaram por telefone na quarta-feira, dia 13, em uma chamada de vídeo que foi intermediada aí pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro. O parlamentar brasileiro esteve no resort de Trump, em Mar-a-Lago, na Flórida, para um jantar privado com o ex-chefe do Estado norte-americano. Nas redes sociais, Eduardo falou sobre a chamada entre Bolsonaro e Trump e disse que o norte-americano está ciente do que se passa no Brasil. Também numa publicação na Web, o deputado brasileiro elogiou o ex-presidente americano e declarou que ele tem coragem e autenticidade para implementar as decisões corretas. Então, hoje, povo de bem, povo que preza pela democracia, vê aí com bons olhos, né, o retorno aí do presidente Trump, que tem aí ultrapassado todas as barreiras, né, em que tentam tirá-lo aí da disputa previdencial, porque realmente aquele Biden não tem a menor condição, né? O cara cumprimenta sombra, quer ultrapassar por cortina, desce do lugar errado, esqueceu agora recentemente a data de falecimento do filho, ele apresenta sinais de senilidade, né? Então ele não poderia estar exercendo, de repente, esse cargo, né, de extrema importância. O Eduardo Bolsonaro comparou o Brasil a campos de concentração de Cuba, lá nos Estados Unidos. O deputado declarou que a direita sofre perseguição e que o objetivo é prender Jair Bolsonaro. O deputado federal comparou o Brasil aos campos de concentração da Venezuela e Cuba, falou a jornalistas em frente ao Capitólio, nesta manifestação, lá dos deputados e jornalistas que estão nos Estados Unidos, nesta terça-feira. Dentro dos deputados estavam Van Hatten, Mário Frias e Bia Kicis. Era uma turma muito grande, pegou muito bem. Mas eu quero falar aqui no comentário aí do outro comentarista aí que veio de esquerda aqui, como fala bobagem. A esquerda é o seguinte, se tu deixar eles falar, eles se matam, né? O cara é impressionante. Veio citar meu nome, veio falar no livro, e eu vou dizer para ele o seguinte, ó, procura te informar um pouco mais, tá? Para não falar bobagem, para não pagar mico, tá? Porque nem todo mundo acredita aí no que é falado sem ir atrás da informação. Veio aqui citou que o governo Lula estava fazendo importantes investimentos, né, entre eles a Caoa, outras fábricas, outras montadoras, etc. Agora ele se esquece disso aqui, ó. Não sei se a câmera vai pegar aqui, deixa eu dar um tempo ali. Deixa eu ver se a câmera está pegando, está atualizando aqui. Ó. Ok? Revista Época. As fraudes fiscais bilionárias de dono da Caoa, amigo do PT, publicado pela revista Época em 5 de agosto de 2016. A investigação descobre uma trama da Caoa em paraísos fiscais para esconder patrimônio e se esquivar de pagamentos de 5 bilhões, não são 5 milhões. É 1000 vezes 5 milhões. Tá? Uma conta boa para Dilma fazer. 5 bilhões ao fisco. O ano de 2011 foi memorável pelo empresário Carlos Alberto de Oliveira Andrade, dono da Caoa, fabricante e revendedora de carros da marca Hyundai no Brasil. Né? Seu conglomerado vendeu mais de 200 mil carros de fabricação local importado, um número inédito para a companhia. Mais de 20 carros por hora saíam de concessionárias da marca coreana e abasteciam o bolso de seu único dono, que acumulou faturamento superior a 10 bilhões de reais naquele ano. A exuberância, no entanto, não se repetiria. Não só as vendas encolheram, foram apenas 70 mil carros vendidos em 2015,
E como a empresa e seu proprietário estacionaram no trevo de confluência das 3 maiores operações da Polícia Federal em curso do país: Lava Jato, Acrônimo e Zelotes. Reportagem aqui, ó, da revista Época. A investigação descobriu que só entre 2013 e 2014 o grupo Caoa enviou 6,7 bilhões ao Palamar. Tá? Então, assim, ó, como o próprio vice do Lula falou, eles estarão voltando à cena do crime. E estão aí trazendo todo mundo da Lava Jato, viajando com o Joesley, uma promiscuidade. Né? A JBS, que tem um processo no Ministério Público Federal, que eu fiz as contas da época, daria para fazer 14 vezes a duplicação, 14 vezes a duplicação do custo inicial da BR-116, aí de Guaíba a Rio Grande, 14, o que a JBS deve ao governo federal, né, nesse processo do Ministério Público, mas está tudo sendo anulado, né, perdoado, e trouxeram os ladrões para participar. Aí veio o cara aqui, né, grande entendido de política, fala, né, que esse grupo contraventor, né, que devia 5 bilhões ao fisco de 16, está voltando para investir 5 bilhões. Para, cara, vai te informar, né? Vem falar bobagem aqui e achar que nós temos que estar ouvindo isso aqui, acho que nós não temos memória. Procura isso aqui, ó, 5 bilhões deve a Caoa e vem gargantear aqui. O Lula está trazendo, mas claro, está trazendo quem? A quadrilha de volta. Viajou para a China com o Joesley, da JBS, né? E veio falar que foi dado casas que o Clóvis Rodrigues fez, o levantamento lá, não sei do que. Cadê as casas essas que o Clóvis fez? Perguntei para o Clóvis. Infelizmente, né, esse processo não decolou, mas me mostra, posso voltar aqui e corrigir, se decorrente desse trabalho que ele citou. Então, fala, vem aqui, ataca a colega dele de partido, sem o menor escrúpulo, né? E até vou te dizer, entre a Marivone e outra figura aí, ó, Marivone, eu me lembro que é uma pessoa sensata, né? Porque ela, se eu não me engano, salvo estar errado, ela votou a favor da abertura dos mercados no domingo, né? Alguém tiver essa informação, me passa. Eu não sei se ele votaria se tivesse mandato, entendeu? Então, tem que respeitar mais as pessoas. E quando você está no meu nome, tu peça 2 vezes, que eu vou atrás de cada linha que tu falar das tuas bobagens. Porque esquerdista é assim. É só deixar falar que se mata. Aqui, ó, Caoa deve 5 bilhões e está contando que está... e Caoa está voltando para investir. Tem que pagar o que deve primeiro, né? Porque isso aqui faz parte do esquemão. Amigo do PT. Ou seja, tudo quadrilheiro. Tudo ladrão, ok? Então, fica aí, digere. Eu sei que tu tem o privilégio que tu fala depois de mim, né? De repente tem uns minutinhos ainda para pesquisar, mas tá aí. Parece que o cara até já morreu, mas o grupo ficou, né? O CNPJ fica a dívida, está voltando à cena do crime, como muito bem disse o Alckmin, né? Que o PT votaria, e aí se juntaram e estão tudo aí. 10 anos de Lava Jato, ninguém está preso. Tem que fazer um bolinho, né? Quantos jornalistas estão sendo presos pelo simples fato de omitirem opinião. Esse país deixou, sem ter o acesso ao devido processo legal. O mundo está ficando sabendo, através de homens corajosos, através de deputados que ainda mantêm a lisura, a independência, e estão procurando apoio em nações realmente livres, né? Essa semana já levaram uma nos dedos, que foi a deportação do Alan dos Santos, que não foi concedida. Aqui está, inclusive, a certidão, ó, tá? Certidão, né, que deixa aí indisponível todos os bens da Caoa. Grande investidor, a Caoa vai investir, vai apagar as contas, baita no sonegador aí de milhões, paraíso fiscal. Tá ok? Grande abraço, vamos esperar a chuva no sábado, né, que venha acalmar, né? E vamos tocar a bola que no domingo, né? Que não venha vento aí para não deitar arroz, né? Porque o arroz agora ele deita com facilidade, né? Nós estamos aqui numa bolha privilegiada, que esse ano o fumo e o arroz tá com uma valorização interessante, né? Já não pode se dizer a mesma coisa que a soja. A soja vai sofrer uma perda aí, inclusive na balança comercial, muito importante, né?
Os fascistas esse ano vão fazer falta aí para esse governo gastador, né, que já está chegando na dívida em torno de 1 trilhão e que só faz é gastar mais e mais. Ok, garoto? É isso Vamos aí. seguir o dia? Vamos Seguir. pagar as contas, pagar imposto, que o pessoal tá aí, né? Tá querendo. Eu falo mais cedo, depois o cara tem condições de retratar, até porque o meu público, né? Meu público acorda mais cedo, né? O cara que fala às 10 horas, fala pro público dele que acorda mais tarde. Eu, quando eu chego aqui, eu já fui da academia, já fui lá na faixa, levei minha filha no colégio, já fiz alguma coisa, já fiz alguma volta. Já peguei as notícias da manhã, as notícias importantes. Então o cara começa cedo, dá o start cedo. Vitor Hugo Lindenau. Grande abraço. Abraço, bom fim de semana e até semana que vem.